boa tarde, queridos amigos, amigas, ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Boa tarde, Jean. Boa tarde, colegas aqui da Rádio Vibe Mundial. E deixo aqui o meu boa tarde também a todos vocês. Pessoal, antes de nós entrarmos no tema de hoje, eu vou passar uns pequenos recados, lembrando que o curso Peregrino, a porta de entrada para a iniciação da escola iniciática a qual pertenço, do colégio iniciático do qual pertenço, a Sociedade Brasileira de Eubiose, vai se iniciar na próxima semana, dia 6 de agosto, pontualmente às 20 horas. O curso, esse módulo Peregrino será online, em virtude da pandemia. Então você pode fazer a sua inscrição, reservar sua vaga, nós ainda temos vagas, enviando uma mensagem, um e-mail para sumaré@eubiose.com.br, ou você também pode ligar no telefone 11 São Paulo 2667-0744, de segunda a sexta, das 14 até as 19h20 horas. O departamento do Sumaré, em virtude da pandemia, está funcionando aí com horário mais limitado, tá bom? Se você não conseguir, por acaso, falar ou mandar um e-mail, você pode mandar também um e-mail para o sementeabstrata@gmail.com, que nós teremos o maior prazer de encaminhar a sua inscrição e a sua dúvida lá para o departamento do Sumaré, certo? Então, enfatizando, os encontros serão todas as quintas-feiras, às 20 horas, a partir do dia 6 de agosto. Todas as quintas, das 20 até as 21h30, tá? Não perca essa jornada que é incrível. Pessoal, um outro recadinho. O nosso projeto Semente Abstrata está passando por um processo aí de reestruturação e nós estamos preparando atividades, né? Estamos com um curso na Rota do Tarô, né? Esse curso online já está aí chegando nos seus finalmente. Está sendo uma experiência muito, muito boa para todos nós. E nós temos outras atividades aí que vão acontecer agora no segundo semestre. Já temos a data do próximo curso de astrologia, curso básico, pessoal, bases da astrologia, teoria e prática. Esse curso é direcionado a iniciantes, a principiantes, aquelas pessoas que não sabem nada ou que sabem um pouquinho, né? E que querem justamente o quê? Aprender e fortalecer as suas bases para aí poder seguir um passo mais adiante aí no nível avançado. Então, esse curso básico de astrologia, ele vai se iniciar no dia 25 de agosto, terça-feira, às 19h30. O módulo terá 16 aulas, então o curso termina em meados de dezembro, certo? Para maiores informações e inscrições, entre no nosso site www.sementeabstrata.com.br, visite nossa página no Facebook, facebook.com/sementeabstrata, e também a nossa página no Instagram, sementeabstrata, ou envie o mais rápido possível um e-mail para o sementeabstrata@gmail.com, porque nós estamos abrindo hoje e vai ter uma promoção por tempo limitado, tá? Vai ter um desconto aí para as pessoas que quiserem se inscrever, mas vai ser por tempo limitado. Para vocês saberem melhor, terem maiores informações, então eu recomendo que vocês entrem no nosso site, nas nossas redes sociais, e se permanecer alguma dúvida, envie um e-mail para o sementeabstrata@gmail.com. Mas já dá para fazer a inscrição, tá bom, pessoal? Esses são, portanto, os recados de hoje.
Hoje, terça-feira, dia 28 de julho de 2020. Pessoal, o tema do programa de hoje, nesses 20 minutos que nos restam, abordar aqui, utilizar, nós optamos por escolher um tema que é muito interessante, é um tema muito curioso, desperta muita curiosidade e pouco se fala dele, pouco se conhece. Trata-se de uma antiga lenda cabalística chamada lenda do Golem. Talvez, é muito provável que a maioria de vocês jamais tenha ouvido falar do Golem, né? O que seria esse Golem? O que seria? Então, hoje nós vamos aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre esse tema, que é muito mais profundo e abrangente do que pode parecer num primeiro momento. Tá bom, pessoal? Vamos lá. O que seria um golem? O que seria um golem? Pessoal, existem várias lendas antigas, né? Cabalísticas, judaicas relacionadas ao golem. O golem seria um ser artificial, um ser construído através de fórmulas mágicas cabalísticas. Seria um ser feito por rabinos cabalistas, com pessoas assim com alto gabarito no universo do conhecimento cabalístico, certo? No caso, não seria qualquer um, e que, dominando determinadas fórmulas relacionadas aí ao próprio alfabeto hebreu, as 22 letras hebraicas, lembrando que as palavras são sinais gráficos, né, que demonstram, né, que tem relação com o som, né, com o fonema, né? O som está relacionado ao verbo. E nós sabemos que o verbo, né, o poder do verbo é o poder da criação. O universo foi criado através do som. Isso está em diversas teogonias, inclusive na teogonia hebraica, né, hebraica cristã. Então, existem essas lendas muito antigas, cabalísticas, né, e que fazem parte dos compêndios de conhecimento cabalístico muito antigos, né, fazem parte do Talmud, né, da Mishnah, que é a lei oral transcrita, a lei hebraica oral, milenar, transmitida de boca a ouvido, e transcrita, depois transcrita, e também da Guemará, que são os comentários e as reflexões que os rabinos fizeram sobre a própria lei oral e sobre a Mishnah, certo? Então, no próprio Talmud existe referência a antigas práticas, né, cabalísticas que possibilitavam a construção de seres pelo modo artificial, através da utilização de fórmulas mágicas cabalísticas, animais e, inclusive, seres humanos. Então, existem aí coisa depois do advento de Cristo, a Idade Antiga, a Idade Média, foram, no decorrer da passagem do tempo, foram surgindo, né, lendas relacionadas ao aparecimento de golems, né, em determinadas localizações ali da Europa, né? Houve a lenda do golem de Vilna, na Lituânia, né, em outros lugares também. Mas existe um golem mais famoso, a lenda do golem mais famosa ocorreu no século XVI, por volta dos anos ali 1560, 1570, na cidade de Praga. Na cidade de Praga, que hoje é a capital da República Tcheca, ali no centro da Europa. Diz a tradição
que o grão Maharal, né, o grão rabino de Praga naquela época, o nome dele é Judá Yudá, né, Judá Lev Ben Bezalel. Que ele, como era um grande cabalista, né, o Rabino Lev, ele teria criado, segundo a lenda, teria criado um golem, utilizando essas fórmulas cabalísticas, através de rituais cabalísticos também, ele teria criado esse golem, esse ser artificial na forma humana, e que teria por finalidade defender os judeus dos ataques contínuos que eles sofriam ali em Praga. Os judeus viviam não só em Praga, mas nas outras cidades europeias. Eles viveram durante séculos confinados, né? Confinados em bairros, chamados de guetos, né? E muitas vezes esses guetos onde os judeus viviam, existiam regras, inclusive, de entrada e de saída, horários. Tipo, não existia os judeus não tinham livre trânsito. Sofriam muito, né? E sofriam muitos ataques, chamados de pogroms, né? Ataques pesadíssimos mesmo, eram mortos. E muitas vezes os judeus eram acusados injustamente de crimes, de práticas, né? Por exemplo, ocorria um assassinato, às vezes aparecia uma criança morta, alguma coisa, os judeus eram considerados sempre os culpados, né? Era o bode expiatório. E eram muito, muito, muito atacados, infelizmente, né? Isso nós sabemos que é uma mancha aí na história da Europa e uma mancha na história da própria civilização ocidental, né? O antissemitismo que culminou aí, inclusive, com os horrores da Segunda Guerra Mundial. Então, sem que essa questão ela é bem mais antiga, né? E, no caso, o Rabino Lev teria criado, né? Teria criado o Golem para proteger os judeus, inclusive protegê-los contra conversões forçadas, que muitas vezes eles eram obrigados pelos cristãos, né? Pelos católicos, pelos protestantes, pelos cristãos em geral, a serem convertidos à força, né? A serem convertidos à força. Então, existe... essa lenda se tornou muito, muito forte, se tornou muito famosa na época já, né? Conta-se que o Rabino Lev, que era um grande iniciado, um grande cabalista, dos maiores cabalistas que já estiveram aqui pela face da Terra, que ele teria criado, teria tido autorização, né? Para criar esse ser, para criar esse golem, como eu falei, para proteger a população judaica que vivia ali no gueto de Praga, né? Ele teria feito essa série de rituais e utilizando, né, para dar vida àquele ser, fórmulas cabalísticas relacionadas, como eu falei, às letras hebraicas, do alfabeto hebraico e a própria verbalização dessas letras, tá? O nome que, segundo constam, né, segundo dizem os cabalistas, é o nome que foi colocado na testa desse ser, do golem, era Emet. Emet, que em hebraico significa verdade, mas que é formado pelas 3 letras hebraicas Aleph, que é a primeira letra, Mem, que é a 13ª, e Tav, que é a 22ª, né, Tav, a última letra do alfabeto hebraico. E que teria também sido colocado um cameia, um tipo de um pergaminho na boca, né, na boca do golem, né, e que, em virtude disso, o golem teria realmente se tornado um ser vivo, embora um ser que não possuía alma, tá? Um ser que não possuía psique, tá? Ele era animado por forças, né? Por forças espirituais, né? Por forças elementais, lógico, que davam essa sustentação, porque ele podia se movimentar, né? Mas ele não possuía, ele não pensava, ele não tinha desejos, ele não tinha sentimentos, entendeu? Era
como se era um autômato mesmo, um autômato, e obedecia fielmente às ordens do seu construtor, que no caso aí, no caso do Golem de Praga, teria sido aí o Rabino Lev, né? O Rabino Yehuda Lev. Depois disso, pessoal, houve muita especulação e tal, e aí surgiram muitas lendas mesmo, chegaram a dizer que o Golem teria uma certa noite, porque aquilo, quando o Golem, depois que ele fazia o seu trabalho, vamos dizer assim, de proteção, né, ele ficava escondido e o rabino tirava uma das letras da testa e tirava o pergaminho da boca para fazê-lo dormir, né? E dizem que, e eu já estou adiantando que isso é pura especulação, essa parte é pura especulação, e que um dia o Rabino Lev teria se esquecido de tomar essas precauções e que o Golem teria saído aí pelas ruas de Praga de uma forma desgovernada e espalhando aí o pânico e o terror, o que não é verdade, tá? E como eu disse, trata-se de uma lenda cabalística. Não se tem certeza se é verdadeiro ou não. É certo, pessoal, que existem rabinos cabalistas muito sérios e muito gabaritados que afirmam que é possível, sim, né, se criar um golem e que o Golem de Praga realmente teria existido, tá? Pois bem, o Golem de Praga teria vivido entre aspas, né, durante algum tempo, né, e depois quando ele não se tornou mais necessário, o Rabino Lev teria se desfeito, né, do Golem, do autômato, justamente retirando uma das letras na testa do Golem, que no caso seria o próprio Aleph, né, o próprio Aleph, que tem o significado aí de vida, e também o pergaminho da sua boca, e que aí o Golem teria sido desfeito, né? Ou teria ficado aí infinitamente imobilizado, né? Não sei se exatamente é essa a palavra. Eu sei, certo pessoal, que até hoje existe uma lenda lá em Praga que diz que o Golem, né, embora ele esteja morto, né, ele não tenha mais essa capacidade de se movimentar, né, e ele existiria ainda o corpo dele, que o corpo do Golem estaria escondido lá num lugar, num sótão, lá na velha sinagoga de Praga, né. Essa sinagoga existe ainda. Foi uma das poucas que sobraram das destruições feitas aí pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Muita coisa foi destruída, infelizmente, né? Infelizmente. Mas tanto a sinagoga de Praga como o velho cemitério judaico de Praga, onde está enterrado ali Franz Kafka, o grande Franz Kafka, sobreviveram, né? Sobreviveram. É curioso, pessoal, porque a cidade de Praga, né, onde surgiu a principal lenda do Golem, ela é uma cidade com uma forte tradição hermética, alquímica, ocultista, né? E isso se deve principalmente pelo fato de, nessa mesma época, século XVI, Praga se tornou a capital do Sacro Império Romano Germânico, e o imperador Rodolfo II, né, transferiu a capital do império para Praga, e isso é histórico. O Rodolfo II era fortemente influenciado e interessado em hermetismo, em ocultismo, em astrologia, em alquimia. Então ele estimulou a vinda, né, de diversos alquimistas, astrólogos e hermetistas para Praga. Inclusive, dois grandes astrólogos e alquimistas ingleses, né, John D. Edward Kelly,
tiveram problemas lá na corte inglesa, lá com a Rainha Elizabeth I, e eles foram recebidos ali pelo imperador Rodolfo II, tá? Pelo imperador Rodolfo II, que era contemporâneo, né, do Rabino Judá Lev. E existem aí rumores, né, de que apesar dessa questão do antissemitismo, das perseguições, que o imperador Rodolfo II teria tido relação, né, algum tipo de relação com o Rabino Lev. Não se sabe exatamente, né, mas é realmente um fato curioso. E até hoje a cidade de Praga, existe até a Rua dos Alquimistas ali, é algo muito, muito interessante e muito bonito também. Até hoje Praga preserva essa tradição alquímica, essa tradição cabalística, tá? Pessoal, existem 2 livros aqui, existem vários livros tratando desses assuntos, mas tem 2 especiais que eu vou deixar aqui como sugestão, tá? O primeiro deles é esse aqui, o título é o Golem mesmo, o escritor é Gustav Meyrink. Tá? Gustav Meyrink era um escritor austríaco, ele foi teósofo, fez parte da Sociedade Teosófica, fez parte também da Golden Dawn, da Aurora Dourada. No final da vida ele se converteu aí, ele adotou o budismo Ramayana. Ele foi iniciado em diversas tradições e tudo, era um grande cabalista também, e ele escreveu esse livro aqui, que é um livro muito interessante. Não é uma ficção, tá? É uma ficção e não é exatamente sobre essa história do Rabino, tá? Existe uma conexão, mas não é exatamente essa história. Mas é um romance, né? Uma história oculta, hermética, muito interessante. Não é muito fácil de ler, você tem que ler com a mente um pouquinho aberta. Mas é muito, muito, muito interessante. Eu recomendo muito. Ele se tornou, Gustav Meyrink, uma referência, ele influenciou muito escritores como Howard Phillips Lovecraft, escritor americano, e o próprio um dos maiores escritores do século XX, né, o grande escritor argentino, Jorge Luiz Borges, foi altamente influenciado também por Gustav Meyrink. Infelizmente, os trabalhos de Gustav Meyrink estão um pouco esquecidos. Eu acredito, no Brasil, só o Golem foi publicado. Só o Golem. E ele tem uma obra bastante grande, tá? Bastante grande. Recomendo, quem tiver interesse. Esse aqui é um livro menos hermético, mas não menos interessante, pessoal. 10.000 guitarras, de uma escritora francesa, a Catherine Clement, que escreveu A Viagem de Theo, né, que é um livro bem legalzinho também, tá? Mas esse livro aqui ele tem um toque satírico, mas ele é um livro muito, muito, muito interessante, tá? 10.000 guitarras, porque ele trata da história de 4 reis, né? Na verdade 3 reis e uma rainha. Ela faz a relação da história deles. O primeiro é o rei Dom Sebastião, rei de Portugal, que sumiu lá na Batalha de Alcácer Quibir, né? Originou o sebastianismo, que até hoje é uma tradição muito forte em Portugal e inclusive no Brasil também. Existe uma tradição ainda muito grande relacionada ao sebastianismo, à volta do Dom Sebastião. Do Felipe II de Habsburgo, rei da Espanha, né? E do próprio imperador Rodolfo II de Habsburgo. Eles 3 eram primos. Então ela fala sobre essa questão do sebastianismo, ela fala do rei da Espanha, ela fala muito de forma romanceada do imperador romano-germânico Rodolfo II, e ela fala, inclusive, um dos personagens do livro é o Rabino Judá Lev, tá? E ela também fala um pouquinho aí faz parte da história também a rainha Cristina da Suécia, né? Uma rainha muito célebre da Suécia, né? E todos eles tinham uma relação aí com o hermetismo e tal. Mas então é isso, pessoal. Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço. Espero que vocês tenham gostado como eu gostei. A lenda do Golem é sempre algo muito, muito, muito interessante, né? E é uma questão também muito curiosa, que nós podemos até conversar em outra oportunidade,
que a lenda do Golem serviu de base para a criação do Frankenstein. Mary Shelley, né? Que se tornou aí um dos monstros populares, né, mais famosos, o monstro de Frankenstein, foi baseado no Golem. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana e um beijo para todo mundo.